Vamos suavizar nossos corpos. Vamos relaxá-lo. Deixar que a luz bendita venha para nós, para nossos filhos, para suas famílias, e que a libertação se faça. Meu filho Andrei seja iluminado e protegido e guiado. Que a cruz dourada à frente, à sua frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro de si. Que os anjos e santos do céu e da terra o cubram de harmonia e felicidade. Que ele seja libertado. Vamos ver agora a continuação do capítulo onde se falava de consciência. Temos que obedecer à nossa consciência. Segundo Kep. Por isso Kep chama o seu trabalho de trilogia, pois trabalha com a união do sentimento de amor. Primeiro elemento ético, ao pensamento. Segundo elemento, resultando na consciência. Terceiro elemento, os indivíduos doentes, física ou psiquicamente, são os que limitaram uma dessas duas funções, consequentemente, prejudicando e atrofiando a própria consciência. Notem, porém, os leitores, que a doença mental, as neuroses, as psicoses são resultado, primeiramente, da negação da consciência ética e não resultado da ignorância involuntária. O indivíduo desinformado não é necessariamente louco. Por isso pode haver índios sãos e europeus loucos, por exemplo. Existe muita coisa que não sabemos porque não temos ainda condições de saber. Por exemplo, existe oxigênio em outros planetas? A única ignorância patológica é que resulta daquela que não quer aprender, que tem preguiça ou inveja, não quer estudar, informar-se e progredir. Portanto, a loucura é sempre ligada à vontade. É uma escolha que a pessoa faz, mesmo que não perceba, quando usa a vontade para negar o que sabe e quando não quer ser bom. Por isso, Kep afirma, o indivíduo não é desonesto por ser doente, mas é doente porque é desonesto. Se o ser humano nega o uso da consciência ética, mentindo, deturpando, negando a bondade de fazer o que é certo, sua consciência será incompleta, pois somente a função intelectual não é suficiente. É o caso dos doentes mentais que se deixam dominar pela psicopatologia, raiva, inveja, desonestidade, agressão, megalomania, etc., e que só dispõem das informações intelectuais, não sabendo como utilizá-las apropriadamente. Muitas vezes esses indivíduos doentes são tidos como altamente inteligentes. Na verdade, são bons memorizadores, decorando o que leem nos livros e ouvem dos professores, mas não sabem como utilizar essas informações. Uma das definições de inteligência é a capacidade de resolver novos problemas, e não a capacidade de memorizar somente. Parece ser por isso que os melhores alunos resultam nos piores profissionais na vida prática, pois não aprenderam a usar a inteligência ligando-a aos elementos afetivos, o que lhes possibilitaria resolver novos problemas. Muitas vezes esses indivíduos seguem a carreira acadêmica, tornando-se professores de faculdade ou decoradores de leis na carreira jurídica, juízes e advogados, o que torna a estrutura social ainda mais patológica e patologizante. Esses indivíduos não têm consciência no sentido trilógico, cometendo as maiores barbaridades em nome da ciência, política, economia, etc. Hitler, Stalin, Adam Smith, Ricardo, etc., eles fabricam mais teorias fantasiosas afastadas da realidade.
Se o indivíduo é bom e ético, mas não dispõe de informações intelectuais adequadas, também não poderá se desenvolver adequadamente, pois para que exista a consciência, no sentido verdadeiro, é necessária a aprendizagem de como é a realidade. Portanto, podemos concluir que a consciência pode ser maior ou menor na proporção da aceitação da consciência ética e da aprendizagem intelectual externa, alargando-se gradativamente com a realização dessa dialética. A criança invejosa e preguiçosa na escola não vai aprender na mesma proporção da criança que gosta de algo inato e tão real que até nas crianças pequenas se verifica a sua existência. Por exemplo, uma criança que faça algo errado, como destruir um objeto da casa onde não deveria, imediatamente assume uma atitude de esconder, dando a impressão de estar envergonhada pelo que fez. Elas não têm a malícia dos adultos, os quais armam uma série de mecanismos de defesa, racionalização, negação, agressão, etc., contra o reconhecimento de suas culpas. Infelizmente, os adultos ensinam as crianças a serem hipócritas, incentivando-as a encobrir seus erros, mentir e disfarçar a verdade. Nota-se que esse componente ético da consciência é de extrema importância no processo de aprendizagem e desenvolvimento, pois caso a criança negue a consciência de seus erros e seus sentimentos de culpa, estará impedindo o funcionamento de sua consciência, no sentido intelectual também, brecando a dialética normal entre os seus sentimentos, moral, e a sua inteligência, conhecimento. O estudante de medicina que não quiser usar do conhecimento científico adquirido na faculdade para ajudar os clientes, mas sim para fazer comércio e pactuar com a estrutura corrompida da medicina, jamais aprenderá o mesmo que aquele que, tendo afeto e gostando de seus clientes, vai aprender tudo o que puder e corrigir ao máximo os seus erros e os seus professores para atingir um bom resultado e, inclusive, ganhar bem. O primeiro caso é do indivíduo sem ética, portanto, sem consciência. O segundo caso é do indivíduo que une honestidade e inteligência para ser um profissional consciente. Em outras palavras, quanto mais ética a pessoa for e quanto maior for sua aprendizagem intelectual, maior será sua consciência. Obviamente que o desonesto, por mais que leia e estude e seja informado, jamais será tão consciente como aquele que é inteligente, bem informado e honesto. A pessoa desonesta seleciona o que lhe interessa saber, rejeitando principalmente o conhecimento de seus erros, ao passo que o indivíduo ético aceita saber de tudo, inclusive dos seus problemas, tendo, consequentemente, melhores condições de corrigi-los. A esse mecanismo de rejeitar o elemento ético da consciência e querer negar os próprios erros e os erros sociais, Kepler chama de inconscientização ou alienação. Nisso difere de Freud, pois afirma que não existe um inconsciente natural, mas que o ser humano adota uma atitude de esconder a sua consciência para não sentir os seus sentimentos de culpa. Com essa atitude de inconscientizar suas culpas, alienação, o homem criou toda sorte de doenças físicas, psíquicas e sociais. É importante que nós nos preparemos
e nos treinemos a ouvir a voz da nossa consciência. Seguindo a nossa consciência, vamos melhorar nossa saúde e teremos um desenvolvimento total. Fique com Deus. Namastê. O ABC da Trilogia Analítica, que é um resumo da obra do Dr. Norberto Kepp, é um livro muito importante que devemos ler, estudar, para melhorar o nosso comportamento aqui na Terra. Então, um abraço, amigo, a todos. Namastê. Vamos suavizar nossos corpos. Vamos relaxá-lo. Deixar que a luz bendita venha para nós, para nossos filhos, para suas famílias, e que a libertação se faça. Meu filho Andrei seja iluminado e protegido e guiado. Que a cruz dourada à frente, à sua frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro de si. Que os anjos e santos do céu e da terra o cubram de harmonia e felicidade. Que ele seja libertado. Vamos ver agora a continuação do capítulo onde se falava de consciência. Temos que obedecer a nossa consciência, segundo Kepp. Por isso Kepp chama o seu trabalho de trilogia, pois trabalha com a união do sentimento de amor, primeiro elemento ético, ao pensamento, segundo elemento resultando na consciência, terceiro elemento. Os indivíduos doentes, física ou psiquicamente, são os que limitaram uma dessas duas funções, consequentemente, prejudicando e atrofiando a própria consciência. Notem, porém, os leitores que a doença mental, as neuroses, as psicoses são resultado, primeiramente, da negação da consciência ética e não resultado da ignorância involuntária. O indivíduo desinformado não é necessariamente louco. Por isso pode haver índios sãos e europeus loucos, por exemplo. Existe muita coisa que não sabemos porque não temos ainda condições de saber. Por exemplo, existe oxigênio em outros planetas? A única ignorância patológica é que resulta daquela que não quer aprender, que tem preguiça ou inveja, não quer estudar, informar-se e progredir. Portanto, a loucura é sempre ligada à vontade. É uma escolha que a pessoa faz, mesmo que não perceba, quando usa a vontade para negar o que sabe e quando não quer ser bom. Por isso, Kepp afirma, o indivíduo não é desonesto por ser doente, mas é doente porque é desonesto. Se o ser humano nega o uso da consciência ética, mentindo, deturpando, negando a bondade de fazer o que é certo, sua consciência será incompleta, pois somente a função intelectual não é suficiente. É o caso dos doentes mentais que se deixam dominar pela psicopatologia, raiva, inveja, desonestidade, agressão, megalomania, etc., e que só dispõem das informações intelectuais, não sabendo como utilizá-las apropriadamente. Muitas vezes esses indivíduos doentes são tidos como altamente inteligentes. Na verdade, são bons memorizadores, decorando o que leem nos livros e ouvem dos professores, mas não sabem como utilizar essas informações. Uma das definições de inteligência é a capacidade de resolver novos problemas, e não a capacidade de memorizar somente. Parece ser por isso que os melhores alunos resultam nos piores profissionais na vida prática, pois não aprenderam a usar a inteligência ligando-a
aos elementos afetivos, o que lhes possibilitaria resolver novos problemas. Muitas vezes, esses indivíduos seguem a carreira acadêmica, tornando-se professores de faculdade ou decoradores de leis na carreira jurídica, juízes e advogados, o que torna a estrutura social ainda mais patológica e patologizante. Esses indivíduos não têm consciência no sentido trilógico, cometendo as maiores barbaridades. Em nome da ciência, política, economia, etc., Hitler, Stalin, Adam Smith, Ricardo, etc., eles fabricam mais teorias fantasiosas afastadas da realidade. Se o indivíduo é bom e ético, mas não dispõe de informações intelectuais adequadas, também não poderá se desenvolver adequadamente, pois para que exista a consciência, no sentido verdadeiro, é necessária a aprendizagem de como é a realidade. Portanto, podemos concluir que a consciência pode ser maior ou menor na proporção da aceitação da consciência ética e da aprendizagem intelectual externa, alargando-se gradativamente com a realização dessa dialética. A criança invejosa e preguiçosa na escola não vai aprender na mesma proporção da criança que gosta de algo inato e tão real que até nas crianças pequenas se verifica a sua existência. Por exemplo, uma criança que faça algo errado, como destruir um objeto da casa onde não deveria, imediatamente assume uma atitude de esconder, dando a impressão de estar envergonhada pelo que fez. Elas não têm a malícia dos adultos, os quais armam uma série de mecanismos de defesa, racionalização, negação, agressão, etc., contra o reconhecimento de suas culpas. Infelizmente, os adultos ensinam as crianças a serem hipócritas, incentivando-as a encobrir seus erros, mentir e disfarçar a verdade. Nota-se que esse componente ético da consciência é de extrema importância no processo de aprendizagem e desenvolvimento, pois caso a criança negue a consciência de seus erros e seus sentimentos de culpa, estará impedindo o funcionamento de sua consciência, no sentido intelectual também, brecando a dialética normal entre os seus sentimentos, moral, e a sua inteligência, conhecimento. O estudante de medicina que não quiser usar do conhecimento científico adquirido na faculdade para ajudar os clientes, mas sim para fazer comércio e pactuar com a estrutura corrompida da medicina, jamais aprenderá o mesmo que aquele que, tendo afeto e gostando de seus clientes, vai aprender tudo o que puder e corrigir ao máximo os seus erros e os seus professores para atingir um bom resultado e, inclusive, ganhar bem. O primeiro caso é do indivíduo sem ética, portanto, sem consciência. O segundo caso é do indivíduo que une honestidade e inteligência para ser um profissional consciente. Em outras palavras, quanto mais ética a pessoa for e quanto maior for sua aprendizagem intelectual, maior será sua consciência. Obviamente que o desonesto, por mais que leia, estude e seja informado, jamais será tão consciente como aquele que é inteligente, bem informado e honesto. A pessoa desonesta seleciona o que lhe interessa saber, rejeitando principalmente o conhecimento de seus erros, ao passo que o indivíduo ético aceita saber de tudo, inclusive dos seus problemas, tendo, consequentemente, melhores condições de corrigi-los. A esse mecanismo
de rejeitar o elemento ético da consciência e querer negar os próprios erros e os erros sociais, Kepler chama de inconscientização ou alienação. Nisso difere de Freud, pois afirma que não existe um inconsciente natural, mas que o ser humano adota uma atitude de esconder a sua consciência para não sentir os seus sentimentos de culpa. Com essa atitude de inconscientizar suas culpas, alienação, o homem criou toda sorte de doenças físicas, psíquicas e sociais. É importante que nós nos preparemos e nos treinemos a ouvir a voz da nossa consciência. Seguindo a nossa consciência, vamos melhorar nossa saúde e teremos um desenvolvimento total. Fique com Deus. Namastê. O ABC da trilogia analítica, que é um resumo da obra do Dr. Norberto Kepp, é um livro muito importante que devemos ler, estudar, para melhorar o nosso comportamento aqui na Terra. Então, um abraço, amigo, a todos. Namastê. Vamos suavizar nossos corpos. Vamos relaxá-lo. Deixar que a luz bendita venha para nós, para nossos filhos, para suas famílias, e que a libertação se faça. Meu filho Andrei seja iluminado e protegido e guiado. Que a cruz dourada à frente, à sua frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro de si. Que os anjos e santos do céu e da terra o cubram de harmonia e felicidade. Que ele seja libertado. Vamos ver agora a continuação do capítulo onde se falava de consciência. Temos que obedecer à nossa consciência, segundo Kepp. Por isso Kepp chama o seu trabalho de trilogia, pois trabalha com a união do sentimento de amor, primeiro elemento ético, ao pensamento, segundo elemento resultando na consciência, terceiro elemento. Os indivíduos doentes, física ou psiquicamente, são os que limitaram uma dessas duas funções, consequentemente, prejudicando e atrofiando a própria consciência. Notem, porém, os leitores que a doença mental, as neuroses, as psicoses são resultado, primeiramente, da negação da consciência ética e não resultado da ignorância involuntária. O indivíduo desinformado não é necessariamente louco. Por isso pode haver índios sãos e europeus loucos, por exemplo. Existe muita coisa que não sabemos porque não temos ainda condições de saber. Por exemplo, existe oxigênio em outros planetas? A única ignorância patológica é que resulta daquela que não quer aprender, que tem preguiça ou inveja, não querem estudar, informar-se e progredir. Portanto, a loucura é sempre ligada à vontade. É uma escolha que a pessoa faz, mesmo que não perceba, quando usa a vontade para negar o que sabe e quando não quer ser bom. Por isso, Kepp afirma, o indivíduo não é desonesto por ser doente, mas é doente porque é desonesto. Se o ser humano nega o uso da consciência ética, mentindo, deturpando, negando a bondade de fazer o que é certo, sua consciência será incompleta, pois somente a função intelectual não é suficiente. É o caso dos doentes mentais que se deixam dominar pela psicopatologia, raiva, inveja,
desonestidade, agressão, megalomania, etc., e que só dispõe das informações intelectuais, não sabendo como utilizá-las apropriadamente. Muitas vezes esses indivíduos doentes são tidos como altamente inteligentes. Na verdade, são bons memorizadores, decorando o que leem nos livros e ouvem dos professores, mas não sabem como utilizar essas informações. Uma das definições de inteligência é a capacidade de resolver novos problemas, e não a capacidade de memorizar somente. Parece ser por isso que os melhores alunos resultam nos piores profissionais na vida prática, pois não aprenderam a usar a inteligência ligando-a aos elementos afetivos, o que lhes possibilitaria resolver novos problemas. Muitas vezes esses indivíduos seguem a carreira acadêmica, tornando-se professores de faculdade ou decoradores de leis na carreira jurídica, juízes e advogados, o que torna a estrutura social ainda mais patológica e patologizante. Esses indivíduos não têm consciência no sentido trilógico, cometendo as maiores barbaridades em nome da ciência, política, economia, etc. Hitler, Stalin, Adam Smith, Ricardo, etc., eles fabricam mais teorias fantasiosas afastadas da realidade. Se o indivíduo é bom e ético, mas não dispõe de informações intelectuais adequadas, também não poderá se desenvolver adequadamente, pois para que exista a consciência no sentido verdadeiro, é necessária a aprendizagem de como é a realidade. Portanto, podemos concluir que a consciência pode ser maior ou menor na proporção da aceitação da consciência ética e da aprendizagem intelectual externa, alargando-se gradativamente com a realização dessa dialética. A criança invejosa e preguiçosa na escola não vai aprender na mesma proporção da criança que gosta de algo inato e tão real que até nas crianças pequenas se verifica a sua existência. Por exemplo, uma criança que faça algo errado, como destruir um objeto da casa onde não deveria, imediatamente assume uma atitude de esconder, dando a impressão de estar envergonhada pelo que fez. Elas não têm a malícia dos adultos, os quais armam uma série de mecanismos de defesa, racionalização, negação, agressão, etc., contra o reconhecimento de suas culpas. Infelizmente, os adultos ensinam as crianças a serem hipócritas, incentivando-as a encobrir seus erros, mentir e disfarçar a verdade. Nota-se que esse componente ético da consciência é de extrema importância no processo de aprendizagem e desenvolvimento, pois caso a criança negue a consciência de seus erros e seus sentimentos de culpa, estará impedindo o funcionamento de sua consciência, no sentido intelectual também, brecando a dialética normal entre os seus sentimentos, moral, e a sua inteligência, conhecimento. O estudante de medicina que não quiser usar do conhecimento científico adquirido na faculdade para ajudar os clientes, mas sim para fazer comércio e pactuar com a estrutura corrompida da medicina, jamais aprenderá o mesmo que aquele que, tendo afeto e gostando de seus clientes, vai aprender tudo o que puder e corrigir ao máximo os seus erros e os seus professores para atingir um bom resultado e, inclusive, ganhar bem. O primeiro caso é do indivíduo sem ética, portanto, sem consciência. O segundo caso é do indivíduo que une honestidade e inteligência
para ser um profissional consciente. Em outras palavras, quanto mais ética a pessoa for e quanto maior for sua aprendizagem intelectual, maior será sua consciência. Obviamente que o desonesto, por mais que leia, estude, seja informado, jamais será tão consciente como aquele que é inteligente, bem informado e honesto. A pessoa desonesta seleciona o que lhe interessa saber, rejeitando principalmente o conhecimento de seus erros, ao passo que o indivíduo ético aceita saber de tudo, inclusive dos seus problemas, tendo, consequentemente, melhores condições de corrigi-los. A esse mecanismo de rejeitar o elemento ético da consciência e querer negar os próprios erros e os erros sociais, Kepler chama de inconscientização ou alienação. Nisso difere de Freud, pois afirma que não existe um inconsciente natural, mas que o ser humano adota uma atitude de esconder a sua consciência para não sentir os seus sentimentos de culpa. Com essa atitude de inconscientizar suas culpas, alienação, o homem criou toda sorte de doenças físicas, psíquicas e sociais. É importante que nós nos preparemos